Olá, caros e nobres alunos. Estamos aqui de novo, né, para tratarmos os assuntos aí do nosso curso. Agora, né, eu acho que chegou o momento adequado para vocês sedimentarem um pouco esses conceitos que nós vimos até agora. Eu gostaria de, antes de mais nada, passar algumas instruções do formato em que vocês vão me submeter esses trabalhos. A princípio, a gente estabelece aí uma data, né? A formalização desses trabalhos está seguindo via e-mail, sempre será assim. Lá tem uma data tentativa para vocês fazerem essa entrega. Eu gostaria que vocês, assim, em termos de procedimento, gerasse um PDF do trabalho, né, e enviasse para mim. Assim que eu resolver o repositório em que esses trabalhos vão ficar, né, disponíveis para me olhar, né, eu comunico com vocês. Eu vou combinar com vocês numa dessas aulas síncronas que nós teremos a seguir. O que eu gostaria mais de enfatizar agora o formato do relatório. Normalmente, o que eu faço? O 70% do trabalho é pelo formato. Eu realmente prezo muito uma certa sequência, uma certa explicação que vocês vão me dar do que vocês estão fazendo. Os trabalhos eu nem acho muito complicados, eu dou 30% por eles. O que eu menos quero ver de vocês são scripts, código que vocês escreveram para fazer. Os scripts são muito simples, os códigos idem. O que eu gostaria que vocês fizessem é que me dessem uma demonstração sucinta de que vocês entenderam do assunto. E para isso eu tenho um formato na minha cabeça. Eu aproveito esse formato, né, para que vocês, com esse formato, exercitem também o ato de expor ideias. Eu acho isso tão importante. Eu acho que na vida profissional, acadêmica, etc., é fundamental que vocês saibam, né, se expressar, né? E o que eu tenho na minha cabeça aqui para esse curso, né? Como vocês vão fazer isso? Bom, eu gostaria que todo o trabalho de vocês tivesse um texto antes. E nos anexos o próprio trabalho. Se quiser, se for o caso, inserir códigos, etc. Mas eu tenho um formato de um relatóriozinho, né? Esse relatório, né, ele começa com uma introdução. Então tem, né, um título, né, o nome de vocês, e depois um subtítulo, introdução. E nesse subtítulo, vocês terão, né, espaço para colocar 3 coisas, 3 parágrafos no máximo, tá? Nada muito grande. Mas eu gostaria que vocês começassem pela motivação. Então, vocês não vão escrever isso assim, tipo, introdução 1.1, motivação. Não, tira esse 1.1 aí e vai ter um parágrafo cujo conteúdo é a motivação. Essa motivação é muito importante para mim, né? Ela vai dizer se eu vou continuar ou não. Ela vai sinalizar se eu vou continuar ou não lendo o relatório de vocês. Por favor, antes de mais nada, não é boa motivação vocês escreverem do tipo: olha, estou precisando de pontos, etc. Essa disciplina é isso. Não. Eu quero uma motivação em relação ao assunto. Que isso? Sejam criativos. É aí que eu vou ver que vocês fizeram o trabalho.
né? Cada um vai ter sua motivação, cada um vai descobrir uma forma de se comunicar comigo de forma inteligente, eficiente, etc. Olha, eu gosto muito de citar dois exemplozinhos, eu acho que até já falei isso com vocês, né? Uma vez eu estava num consultório de dentista, até de um amigo meu, tinha lá umas revistas do século passado, tinha lá um jornal, que era o Estado de Minas por acaso, folha amarela, empoeirado. Eu comecei a ler, tinha lá uma parte, né, que falava, a única coisa que eu encontrei para ler foi sobre a indústria calçadista de Nova Serrana. Olha, é um assunto que me interessaria pouquíssimo. Jamais pegaria uma coisa assim por escolha própria, ler. Eu não tinha nada que ler mesmo. E meus olhos caíram ali e comecei a ler. Nossa, na hora que eu vi o primeiro que eu acabei de ler o primeiro parágrafo, eu falei, nossa, eu vou continuar lendo. Mas o que tinha esse primeiro parágrafo? Era uma historiazinha que era desse jeito, assim, olha, a rainha Elizabeth, ao desembarcar do avião da família real na cidade tal, tropeçou e caiu no chão no último degrau. Eu comecei a ler, uai, bom, interessante. Aí tá lá. Isto não teria acontecido se ela tivesse comprado calçados em Nova Serrana, onde a qualidade Nossa, eu achei ótimo. Claro que eu continuei lendo, né, assim. Gostei demais, assim. Depois eu fiquei sabendo, os jornalistas chamam isso de nariz de cera, assim, é para pegar o cliente, fazer com que o cliente, fazer com que o leitor continuasse lendo. Lembro também de uma vez ter visto, né? Eu não consigo saber agora precisamente quem que foi o autor. Eu acho que era o Truman Capote. Ele contando de uma viagem que ele fez no navio, né? E como que começou a viagem dele. Antigamente, sei lá, dos 1940, 30, sei lá, era muito comum as pessoas fazerem viagens, né, de navio, duravam meses, eram uma expressão do luxo quem podia fazer isso, né? Então, ele embarcou no navio com aquelas malas enormes, aqueles baús enormes, né? E estava passeando depois, né? Assim, o navio já tinha zarpado rumo ao destino, ele estava passeando no convés, né? Tava lá aquelas cadeiras, as pessoas sentadas tomando sol, e ele enxergou, ele estava sozinho, ele enxergou, ao que parece, uma pretendente lendo o livro dele, né? O livro que ele tinha acabado de lançar. Ele passou, olhou, pronto. Minha viagem vai ser muito agradável, já terei assunto com alguém, aquelas coisas, né? Aí ele começou a observar a pessoa, uma pessoa extremamente bonita, né? Pegou o livro, abriu e foi lendo e caminhando para a ponta do navio com o livro. Chegou na ponta do navio, pegou o livro e jogou. Gente, a conclusão dele foi ótima, assim. Realmente, se eu não conseguir fazer com que o leitor fique com o meu livro a partir do primeiro parágrafo, eu danço. E a partir disso, ele diz que o que mais investe, né, o que mais fica pensando é na introdução. A introdução é fundamental. Estou lembrando aqui agora, nesse momento, eu quando era menino, tinha umas tirinhas que o autor, depois que morreu, pediu para não serem mais publicadas, né? Ele levou com ele essas listinhas. Era do Snoopy. O Snoopy tinha uma casinha, ele deitava em cima e ficava olhando a lua.
E às vezes ele levantava, né? Teve uma época que ele levantava, né? Ficava sentadinho em cima da casinha dele e tinha uma maquininha de escrever e ele resolveu ser autor, né? Nossa, então foram semanas e semanas ele escrevendo. Escreveu vários livros e ele sempre começava. Era um sucesso o início do livro dele e sempre estava sendo aceito, discutido, fechando contratos para edição, etc. Começava. Era uma noite escura e tempestuosa. E começava a história dele. Aí chegou um belo dia e falou, nossa, eu preciso ficar mais criativo, eu vou mudar a introdução. Não vai ser mais, era uma noite escura e tempestuosa. Pronto, os livros dele passaram a serem recusados. As pessoas nem continuavam a ler, pelo jeito. Ou seja, a introdução, a motivação é fundamental. Bom, passada a motivação, eu gostaria que vocês me falassem dos objetivos. Né? O que esse trabalho faz? Né? Olha, expliquem o que ele produz. Um outro parágrafozinho, rapidamente vocês vão explicar para mim o que vocês estão fazendo. Né? Observem, é muito diferente em termos de prazer de leitura, vocês começarem a inverter essa ordem, deixar a motivação para depois. Não, primeiro me motivem, depois falo os objetivos, e depois, eventualmente, se vocês acharem conveniente, eu não faço questão, mas vocês falarem da organização do trabalho que vocês estão fazendo ali, do seu texto. Este trabalho é constituído de X partes, das quais este é o primeiro. No que se segue, tem... Finalizando, tem-se os anexos e as referências bibliográficas. Ponto. Olha que introdução boa. Motivação. Então, vocês vão arrumar uma motivação. Por favor, não nomeiem esse subtópico. Motivação é o conteúdo. Depois, uma caixinha lá com os objetivos e a outra caixinha que vai compor a sua introdução é a organização do seu texto, do que vem ali para frente. Item 2. Muito bem, feita a introdução, se a motivação estiver muito bem feita, eu vou, claro. Gente, por favor, hein? Olha, ninguém escreve bem de cara, a não ser que você seja um Saramago, um Carlos Drummond de Andrade nato. É bem sabido, né, que essas coisas têm um pouquinho de inspiração e muita, desculpem o lugar comum, né, transpiração. Sim, você escreve, né, tem uma ideia, escreve, depois vai lá, refaz a ideia, escreve de novo, espera um tempo, relê, final das contas pede alguém para ler, ver se ficou bom. Ninguém faz uma coisa boa, assim, de primeira, assim, vai sair, sentar e ficou pronto. Não. É um trabalho, né? Você tem um texto bom por refinamento sucessivo, você vai ler, melhora, né? Lembrando, bom, depois eu comento mais detalhes, mas assim, eu tenho então a introdução pronta. Depois, né, normalmente as pessoas fazem uma coisa que também é um chute. Não vem com método logo depois, não. Método é dose, né? Assim, nem todo mundo está interessado em métodos. Depois vem assim, olha, vai falar das entradas e saídas do seu trabalho. Né? Olha, imagina o seguinte, você vê uma pessoa mexendo no computador. Qual a pergunta que você faz para a pessoa? O que você está fazendo. Assim, ele quer saber mais das saídas, né? Assim, o que produz aquilo ali que você está fazendo. Então, você vai compor o segundo parágrafo com umas entradas e saídas, né? Assim, o que você precisa para o seu trabalho funcionar e o que ele produz.
né, faça um parágrafo ou dois explicando isso, eventualmente com exemplos, né? Pode até ser, por exemplo, o resultado do seu primeiro trabalho, né? E só depois que você vem com a parte de metodologia. Né? Metodologia, você vai explicar para mim, né, como que o seu problema foi resolvido, eventualmente usando um computador. Quais são os métodos que estão por ali por trás? 2, 3 parágrafos é onde vocês vão mostrar, né, que vocês estão entendendo o assunto, que vocês sabem das coisas. Então, vamos fechar aqui. Introdução, 3 subitens: motivação, objetivos e organização. Segundo, entradas e saídas, vocês vão me explicar o que o trabalho faz, o que você precisa fornecer de dado, o que ele fornece de resultado. 3, métodos, né? Metodologia, alguma coisa que tenha teoria, né? E para finalizar, 4, conclusões. Me falam, né, as conclusões, né, assim, neste trabalho mostramos que... Depois, referências bibliográficas e depois, né, anexos, se vocês acharem que tem que colocar alguma coisa de anexo. Me anexa. Onde está aquela coisa, aquela script? Anexo. Quanto que vale esse trabalho? 70% esse texto, tá? Vai ser sempre assim. Olha, eu quero ler o texto, eu quero saber se vocês estão sabendo, eu quero que vocês me motivem, me falem das boas ideias que vocês têm na cabeça de vocês, né? Esse é o trabalho, 70%. 30% fica lá, vou lá ver nos anexos. Se você só me entregar um script, se ele estiver certinho, razoável, e se eu gostar, 30%. Né? Se valeu 10, aquilo ali vai valer 3. Então, se você sentar no computador, etc., fazer, mesmo porque vocês vão ver que nossos trabalhos são muito simples, né? Assim, não tem um projeto sofisticado de software, de engenharia para as modelagens, eu já vou eventualmente dar prontas. Então, eu quero o texto. Vocês vão produzir um PDF disso. Quem puder, use os melhores recursos computacionais que puder, ou seja, um editor de texto para fazer isso. Nem todos os nossos trabalhos vão facultar o uso do editor de texto. Como é que você coloca conta, implica, conta, esses detalhes usando editor de texto? É muito trabalhoso, né? Os outros pode ser manual mesmo, mas esses não. Esse relatório, por favor, né? Eu não gostaria que fosse manual. Claro, quem tiver dificuldade, sei lá, eu estou fazendo com celular, é muito difícil ficar... Perfeito, eu vou aceitar que você escreva, né, dadas as limitações de recursos, tá? Mas na medida do possível, né, usem os melhores recursos que vocês tiverem. Então, no próximo segmento, nós vamos falar dos trabalhos propriamente ditos. O primeiro trabalho consiste em vocês fazerem um relatório daquela aula prática, seguindo esses moldes que nós comentamos aí. Talvez tenha ficado uma dúvida quanto à parte da projeção, né? O que vem a ser isso? A projeção consiste em você descrever num certo espaço, no nosso caso é o espaço reduzido, né? Que é gerado, né? Esse espaço reduzido ele é gerado pelos 2 padrões mais importantes. E o que acontece? Eu tenho uma query com um número de atributos que eu não me lembro qual que é, me parece que eram, não lembro quantas palavras que tinham naquele
naquele nosso probleminha da Google, né, em que eu passei um texto que vocês receberam e aí nós fizemos uma aula prática disso, aula prática número 1. Então eu tenho uma query lá no espaço original, em que eu tinha lá não me lembro se eram 14 ou 15 atributos associados a cada uma das entidades. Eu não estou muito lembrado quantos atributos eu tinha para cada entidade, mas eu tinha uma query, né? Essa query tinha assim, ranking of web pages, né? Em que eu gostaria, né, que fosse descrita enquanto combinação dos dois padrões. Na verdade, eu tenho que descobrir para me plotar lá eu tenho um eixo que é o uso do primeiro padrão e outro eixo que é o uso do segundo padrão, né? E para cada documento, né, nós estamos assumindo que o uso de dois padrões seria suficiente para a gente fazer uma boa recuperação dessas informações. Então, o que acontece? Eu tenho que determinar, né, para esta query como que eu vou ter essa combinação de padrões, né? Qual seria a combinação de padrões que corresponderiam a essa consulta que a gente estaria fazendo na nossa base de documentos, né? Eram 5 documentos descritos pelos os termos que apareciam nos documentos. Muito bem. Talvez não tenha ficado muito claro o seguinte, porque depois eu fui olhar, faltou som na hora que eu estava explicando a projeção. O que nós temos? Nós temos dois padrões, né? E eu quero saber o quanto que eu tenho que multiplicar pelo o primeiro padrão, uma constante, um número, mais um outro número, que a gente está chamando de QT1 e QT2, de tal forma que esses padrões, que a gente diz combinados linearmente, produzem a query que foi feita. Ora, eu posso matematicamente expressar isso como um sistema de equações lineares. Eu multiplico QT1 vezes o primeiro vetor mais QT2 vezes o segundo vetor associado ao segundo padrão, igual a Q. Tudo se passa como se eu tivesse uma matriz T2 de 2 colunas e várias linhas, vezes uma variável QT, que é de dimensão 2, e igual a um conjunto de termos independentes, que é Q. Muito bem, a forma mais tranquila que a gente tem para explicar, né, como que eu vou fazer isso, é explorar uma característica dos padrões. T2 e T2 transposto, quando eu pego ou a matriz associada aos padrões, vezes essa mesma matriz, onde cada coluna é um padrão transposta, dá como resultado uma matriz identidade. Então eu posso fazer o seguinte, eu pego o T2 transposto do sistema, então eu tenho um sistema que é assim, T2 QT, eu estou dizendo 2 porque só tem 2 colunas, T2 e várias linhas, então T2 vezes QT igual a Q. Esse sistema, né, é um sistema de equações lineares que eu vou resolver da seguinte forma. Se eu multiplicar o T2 transposto vezes o T2, dá identidade. Então, eu vou ter do lado esquerdo QT. QT, vou agora multiplicar o T2 transposto pelo lado direito, fica QT igual a T2 transposto vezes Q. Com isso, né, eu estaria resolvendo, né, esse sistema de equações lineares, que tem muitas linhas por poucas colunas,
né, graças a essa propriedade que nós temos da ortogonalidade da matriz que é formada pelos padrões, vezes ela transposta da identidade. É uma propriedade que advém do fato desses padrões serem autovetores de uma matriz simétrica. É só por isso que a matriz lá, que é A vezes A transposto, a matriz de termos por documentos, né? Quando eu faço A vezes A transposto, né, eu busco os autovetores, que são vetores associados à matriz, né, que são ortogonais entre si, com o T2 transposto, né, que são ortogonais entre si, tá certo eu falar isso. Mas assim, para nós aqui, né, fica essa explicação. Se eu multiplicar T2 transposto ou TK transposto vezes Q, eu tenho, né, a projeção, né, no espaço de Q, no espaço formado, gerado pelos K padrões associados à matriz A, que é a minha matriz de termos por documentos. Essa explicação eu acho que é razoável para esse estágio do curso. Eventualmente a gente pode conversar mais sobre isso. Então, né, esse seria o trabalho de vocês. O primeiro trabalho, né, eu associei uma data tentativa aí para entrega, né, nós brevemente estaremos conversando com aulas síncronas, mas eu já queria esses trabalhos com vocês para a gente já fechar isto, né? E agora vamos passar para o outro trabalho. Neste outro trabalho, nós vamos utilizar o MATLAB. Ele vai estar dividido em 3 partes, né? A primeira parte tem a ver de vocês disponibilizarem no ambiente de prototipagem nosso um conjunto de sequências moleculares e usar o que a gente já fez aqui até agora. Essa primeira parte, eu gostaria que vocês, eu vou chamar de partes A, B e C. Nessa primeira parte entrar com essas sequências. Eu vou sugerir um grupo de sequências, se vocês tiverem outro grupo, caso vocês queiram trabalhar com ele, não tem problema nenhum, né? Eu vou trabalhar com um grupo que está disponível no MATLAB, porque lá tem umas discussões que eu gosto. Um exemplo, né? Um demo de uma parte de um toolbox chamado de bioinformática. Aliás, eu preciso dele, tá instalado aí com vocês, né? Nesse toolbox, né, tem lá um exemplozinho, chama Primates, tem um conjunto de 15 ou 16 sequências, aproximadamente, de uma região mitocondrial, de certos organismos, de certos homídeos, etc. Eu gostaria de fazer alguns estudos de... Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a letra A do trabalho, será, né, a colocação dessas sequências, transformação dessas sequências enquanto no nosso Vector Space Model. Eu gostaria, né, de, em vez de trabalhar com conjuntos de caracteres escritos segundo um certo alfabeto, eu gostaria de trabalhar agora com vetores, né? Cada sequência vai ser um ponto num certo espaço. Como
que nós vamos fazer isso? Essa primeira parte do trabalho. Nós vamos andar, né, dado uma sequência, eu vou andar com uma janela deslizante nessa sequência de um certo tamanho. E a cada, mas é uma janela deslizante, elas vão andando de um em um, né, de caráter em caráter, né? Eu vou passear com essa janela deslizante na sequência e anotar quantas vezes um certo conjunto de caracteres aparece em uma janelinha de tamanho fixo. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com nucleotídeos, sei lá, quantas vezes que a janela ATC aparece, quantas vezes a janela AGTT aparece, e assim por diante. Nós já vimos, né, o seguinte, né, se estiver trabalhando com resíduos de aminoácido, né, se eu tenho 20 resíduos de aminoácido, uma janelinha de tamanho 3 é mais do que suficiente para fazer isso. Observem quantos atributos que eu vou gerar, quantas combinações possíveis de letras que eu posso ter, por exemplo, né, se eu estiver trabalhando com resíduos de aminoácidos, né? Se eu estiver trabalhando com resíduos de aminoácidos, observem, se o primeiro cara, se eu for olhar uma janela de tamanho 1, eu teria 20 atributos, quantas vezes cada resíduo aparece. Agora, se minha janela for de tamanho 2, para cada um dos 20 atributos, para cada uma das 20 letras, eu tenho 20 possibilidades da segunda letra. Então fica 20 vezes 20, 20 elevado ao quadrado, se a janelinha fosse 2. Dessas 400, se eu tivesse janela de tamanho 3, para cada uma das 400 eu tenho 20 possibilidades também. Aí seria 20 elevado a 3, que daria 8.000. Então eu tenho 8.000 possibilidades, que são os atributos que eu vou associar a uma dada sequência. Essa representação, né, por janelas deslizantes, ela é muito interessante, porque ela é consistente e é robusta. Eu poderia aumentar a janela para 4, eu passaria a ter 160.000 possibilidades. Nós já chegamos à conclusão que é razoável essa janelinha de tamanho 3. Eu não preciso mais do que isso. 2 é pouco, 3 é razoável. Com 3, uma janela de tamanho 3, eu tenho certeza que, né, uma certa época, a gente fez alguns ensaios, né? Eu tenho certeza que não existem, embora pudesse, né, duas sequências ocupando o mesmo local no espaço, sendo diferentes. Isso era impossível, pelo menos não aconteceu, embora seja possível. Mas, E outra coisa, é extremamente robusta e consistente no seguinte sentido: sequências similares ocupam posições nesse espaço topológico nosso próximas, né? Assim, isso é uma coisa muito interessante que tem que acontecer mesmo, né? A gente fez vários testes, fizemos ensaios assim, usando BLAST, usando esse tipo de recuperação. A gente produziu aí uns trabalhos, né, um artigo ou dois aí, né, em que a gente especulava isso, né? O BLAST e esta representação usando decomposição por valores singulares eram ferramentas muito diferentes e que produziam resultados muito similares, né? Muito parecidos um com o outro, né?
E tem lá umas diferenças, né, que a gente não vai tratar agora. Então, nessa primeira parte, eu gostaria que vocês disponibilizassem essas sequências usando um Vector Space Model, né? Nós vamos fazer aqui, daqui a pouquinho, no MATLAB, para mostrar como que a gente poderia fazer isso. Disponibilizasse isso e depois fizesse a decomposição por valores singulares, cotejassem também um número de padrões que eu vou ter, né? Vou usar 3 padrões, 4, 5. Uma primeira parte seria isso, e vão tentar visualizar. Mas só que para visualizar eu vou precisar dar mais uma informação para vocês, que vai ser o assunto da próxima aula. Então essa parte B vai ficar pendente, né? Porque eventualmente só com 3 padrões eu não conseguiria visualizar de forma adequada meu conjunto. Mas isso nós vamos especular juntos, né? Eu gostaria que vocês fizessem, eu também vou fazer, depois eu vou confrontar com vocês o que eu estou achando, né, desse exercício. Na segunda parte, nós vamos construir dedogramas, né? Nós vamos utilizar os recursos do MATLAB para fazer uma árvore hierárquica. Vamos começar pelo pior tipo de algoritmo que ele tem disponível e depois pensar, nós vamos usar um outro um pouquinho mais sofisticado e discutir isso. Mas tudo, né, baseado nessa primeira parte, em que a gente vai ter uma matriz de distâncias computado lá no espaço reduzido que foi decidido, né, e construir isso. Comparar essa árvore com a que está lá, né? E aí nós conseguimos um resultado consistente, alguma coisa saiu fora, não saiu. Com isso eu quero que vocês tenham uma sensibilidade, né, quanto ao uso do posto, né, e começar a usar tudo o que a gente já aprendeu aqui até agora, né, em problemas já de biologia, né? Pegar sequências moleculares, né, e a partir dessas sequências já construir uma árvore e discutir se essa árvore é boa ou não, né? Muito bem. E a última parte desse trabalho, né, seria nós utilizarmos os algoritmos de clusterização. Por exemplo, o K-means, né? Eu vou usar o K-means e ver se eu consigo separar esses grupos visualmente, né? Eu espero que com isso já dê uma sensibilidade dessas ferramentas que a gente, matemáticas, né, nesse universo biológico, né? Os outros trabalhos, né, esse aí eu dou três itens, eu vou passar, estou passando aqui para vocês só a letra A letra B. Na próxima aula a gente discute, porque eu preciso, né, eventualmente, para visualizar entidades em que eu consegui, por exemplo, uma redução de posto 5, no R3, eu tenho que fazer algumas manobras, né? Eu tenho que, não vale eu pegar os 3 primeiros vetores, né, mais importantes e plotá-lo. Eu não posso jogar fora, né, o uso do 4º padrão, o uso do 5º padrão. Eu estarei fazendo uma simplificação que eventualmente para esse trabalho de vocês não vai ser adequado. Ou será? Eu não terminei de fazer, né? Eu estou fazendo aqui com vocês, né, esse caso, mas eu acredito que não. Eu vou precisar, né, dessa manobra para visualizar. Sei lá, eu tenho um problema em que deu que
a queda nos valores singulares relativos, que vai me indicar, né, uma hora boa de fazer a redução de posto, sei lá, é 10. Né? Eu não tenho 10 eixos ortogonais aqui no R3 para fazer isso. Né? Eu não consigo. Mas, entretanto, nós vamos visualizar isso sim, usando ferramentas que foram desenvolvidas aqui mesmo, já estão publicadas, algumas pessoas andam utilizando, né? Eu consigo fazer isso sim. Eu consigo enxergar no R3 mesmo essas entidades que eu preciso de mais de 3 padrões para representá-las. Mas então vamos, eu vou entrar aqui no MATLAB, né, e a gente vai seguir. Bom, estamos aqui então no ambiente do MATLAB. Já comentei com vocês, observe que possivelmente esta minha versão é mais antiga daqui de vocês, que vocês estão usando aí. Primeira coisa é vir aqui e ver se realmente eu tenho o toolbox de bioinformática aqui. Para isso eu vou teclar VER, dar um Enter, e ele vai dizer aqui todos os toolbox que estão disponíveis nessa versão, que é instalada aí para vocês. Então tem aqui o que eu mais preciso agora é esse toolbox de bioinformática, e ele vem com o de estatística, vem junto, e eu também precisaria de optimization depois, né? Pelo menos para a próxima aula. Então, se eu tiver com isso que está aqui, está ótimo. Eu sempre vou limpar essa tela para a gente sempre começar lá por cima, né? Nós vamos utilizar um toolbox, um demo que está presente no toolbox de bioinformática. Ele chama Primates, esse demo. Então, vou fazer um load aqui, Primates. Só para vocês verem, se eu der um RUS aqui, não tem ninguém aqui na memória ainda. Então, está vazio. Eu vou carregar o load Primates. Observe o seguinte. Ao fazer isso, né, ele vai carregar o que tem esse nome aí no conjunto de dados deles, do Bioinformatics, perguntar o tamanho e quem está lá. Então tem uma descrição de tamanho de 139 caracteres e uma variável chamada primates, né? O que é essa variável primates? Né? Se eu colocar aqui, pedir para ele me exibir o primates, observe que ele vai dizer o seguinte: olha, é uma variável estruturada, né, onde cada elemento da estrutura tem um header e uma sequence. Eu tenho 12 elementos. Ou seja, se eu quiser um elemento desse conjunto, esse elemento, né, vai ter um índice de 1 a 12 associado a ele, e cada elemento tem 2 campos. Um campo chamado header e outro campo chamado sequence. Por exemplo, se eu quiser saber primates, o que está no registro de número 10 do primates, agora eu tenho que especificar qual que é o campo que eu quero. Ponto, por exemplo, header. Está lá o nome de um ser, um chimpanzé, né? Se eu quiser saber a sequência associada a esse chimpanzé, vocês vão ver lá de onde que é essa sequência na descrição, né? É uma sequência de uma região mitocondrial.
que é essas regiões da mitocôndria são muito conservadas, e eu quero fazer esse problema todo aqui, né, para fazer uma árvore genealógica, né, filogenética associado a esses indivíduos que estão aqui. Nós vamos usar isso para exercitar os nossos algoritmos de hierarquização, né, e também de clusterização, exercitar um pouco esses conceitos que nós temos aí de matrizes, né, mas já usando sequências moleculares, né. Na hora que eu faço isso que está aqui, clear command, na hora que eu faço isso, se eu fizer primates índice 10, ou seja, o 10º elemento dessa variável estruturada chamada primates, agora eu tenho que especificar o campo, que é sequence. Eu tenho aqui a sequência. Observe que é uma sequência de nucleotídeos, né? E eu tenho, né, para usar os instrumentos que nós vamos praticar nesse curso, transformar essa sequência num vetor, num ponto. Como que nós faremos isso? Como é sequência de nucleotídeos, né, nós vamos usar uma janelinha aqui de tamanho 6. Nós vamos andar com uma janela de tamanho 6 por exemplo, eu vou começar com uma janelinha que vai conter o G, T, A, C, C, A. Tem 6 caracteres aqui, né? No início. 3, 3, 6. Até aqui, né? Eu vou anotar quantas vezes essa janelinha ocorre. Depois eu vou andar mais uma vez, né? Mais uma casa aqui, ver quantas vezes a próxima sequência ocorre. E assim por diante. Eu vou deslizando uma janela. Eu não vou pulando, não. Eu vou deslizar. Eu vou deslizando de um a um essa janela. E anotando quantas vezes essa subsequência, uma dada subsequência, aparece na sequência inteira. É dessa forma que eu vou representar, né, no nosso Vector Space Model, essa sequência molecular. Eu vou usar janelinhas de tamanho 6 para percorrer essa sequência. Nós vamos fazer isso, né, percorrendo, né, observe como que vai ser o nosso vetor associado, por exemplo, a essa 10ª sequência associada a um certo primate, a um certo primata. Ele vai ser representado por um ponto no espaço de qual dimensão? Ora, quantos atributos vão existir associado a cada um desses primatas? Né? Quantos vão ser? Olha, se eu tivesse uma janelinha de tamanho 1, como eu só tenho 4 nucleotídeos, ATGC, né? Eu só tenho esses 4, se a janelinha for tamanho 1, eu vou ter 4 atributos. Se por acaso eu tiver uma janela de tamanho 2, para cada um desses 4, podem ter outros 4 também. Então, seria 4 elevado ao quadrado. Então, eu teria 16 possibilidades. Uma janelinha de tamanho 3 seria 4 elevado ao cubo. Uma janela de tamanho 6, né, eu tenho 4 elevado a 6, que resulta em 4.096 atributos, ou seja, eu tenho 4.096 subsequências diferentes para trabalhar. E eu vou medir para cada uma dessas 4.096 sequências, possíveis sequências, quantas vezes elas ocorrem num dado primata. Esse vai ser a ponte que vai transformar uma sequência de caracteres
num ponto no espaço vetorial, topológico, bem definido, né? Observem que na internet, o que nós temos? Na internet eu transformo um texto também no Vector Space Model. O que é um vetor? Ele vai representar uma página pela quantidade de vezes que cada palavra aparece nessa página. Uma vez feito isso, eu esqueço a página, eu só vou, a página original fica esquecida. Eu tenho um vetor de números. É o que vai acontecer aqui também. Eu vou ter um vetor de números, né? Um vetor que tem 4.096 posições. A gente diz que a dimensão desses vetores, né, é 4.096. Eu tenho 4.096 atributos, né, para personalizar uma dada sequência, para individualizar uma entidade no nosso espaço. Então, o que nós queremos aqui? Construir uma matriz de 4.096 linhas por 12 colunas. Cada coluna dessa matriz é uma entidade para nós. É uma entidade com 4.096 atributos. É claro que a maioria desses atributos para uma sequência real vai ter o valor zero. Eu não terei, né, uma matriz muito densa, não. Ela vai ser muito esparsa. Eu terei poucos valores diferentes de zero. Como que eu vou fazer esse processo, né, de transformar sequências moleculares em vetores no espaço de dimensão 4.096. Bom, eu vou passar a rotininha para vocês, depois vocês dão uma olhada, ela é muito simples, né? Eu tenho uma janela, né? E eu calculo o endereço, né, dessa janela nesse vetor. Uma vez calculado o endereço, eu vou lá, acrescento de mais um a frequência desse atributo, né, a frequência com que uma dada sequência está aparecendo. Então vai ser o seguinte, eu tenho uma rotina chamada monta 6, que eu estou mandando para vocês aí, né, né, eu só vou verificar se ela está aqui, né, vou dar um dir m asterisco clear command, vou dar um dir m asterisco ponto m para saber se ela está presente aqui. Não está, eu vou ter que mudar de diretório. Ele está no meu pendrive, então vou aqui, ó, né? Vou localizar esse diretório aqui, né? Deixa eu ver aqui onde que está isso aqui. Ele está no meu pendrive aqui. Ele está aqui embaixo. Então, se eu tiver um dir m asterisco ponto asterisco, eu quero monta A6. Deixa eu ver. Monta A6, eu quero essa aqui. Então está presente aqui, né? Então clear command. Observe que eu localizei o diretório de trabalho aqui, né? Clicando nesse ícone que está aqui. Então vou fazer o seguinte: os parâmetros de saída dessa rotina, depois eu mostro lá como entrar, né? Vão ser o A e uma matriz de nomes, e eu vou passar aqui
monta A6. Agora estou na dúvida se o nome é esse mesmo, mas eu vou conferir. Primates. Não, ele corrigiu para mim, tá vendo? Monta A6, Primates. Eu vou dar um Enter. Clear Command. Para limpar a tela aqui, para a gente poder ver com mais facilidade. Clear Command. Vou perguntar quem está aqui. Who's. Está lá uma matriz de 4.096 linhas por 12 colunas. Né? É o que a gente queria. E uma matriz aí de nomes, né? Em que tem os nomes das entidades que estão presentes. Então tem A e nomes agora para trabalhar. Muito bem. O que agora nós vamos fazer? Dado... Né? Isso vai ser a tônica do nosso curso. Dado um conjunto de entidades, né, que estão congregadas numa matriz, eu vou estudar essa matriz. Quantos padrões tem nessa matriz? Né? Como que eu reduzo o posto dessa matriz para fazer com que as coisas semelhantes fiquem mais semelhantes? Essas perguntas nós vamos responder, né, via decomposição por valores singulares. Então, vou começar aqui, né, T, S e D, como vocês já terão feito lá no outro trabalho. SVD, Singular Value Decomposition, que já é uma rotina que está presente aqui no MATLAB, só que agora é para matriz esparsa, tem um Szinho aqui, SVDS, de sparse. E aqui eu vou dar a matriz A. Como ele é feito para grande porte, se eu não falar nada, ele só vai me calcular os 6 primeiros valores singulares, vetores singulares à esquerda, à direita, etc. Normalmente eu coloco a dimensão, a menor das dimensões da matriz aqui, para ele calcular tudo, né? O número de padrões não é maior do que o número associado ao menor dos valores, ou linha ou coluna. Como a matriz tem 4.096 linhas por 12 colunas, o menor valor é 12. Então, eu coloco isso aqui e ele vai computar para mim a matriz T de padrões, a matriz S, que é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são os pesos associados aos padrões, e D é uma matriz associada aos padrões das linhas. Muito bem, dou um Enter aqui, pronto, calculou. Eu vou extrair os elementos da diagonal principal. Isso nós não fizemos lá no primeiro trabalho, mas aqui nós vamos fazer, porque o início da cauda longa, aqui são poucos, mas já dá para a gente olhar isso. O início da cauda longa corresponde a padrões que estão dando detalhes para as minhas várias entidades. E são os detalhes que eu gostaria de tirar. Por quê? Os detalhes é que fazem com que as entidades fiquem individualizadas. Eu quero atrapalhar isso, eu quero que elas fiquem coisas parecidas, se confundam com as outras, para mim poder ver os clusters, para mim poder ver com claridade os agrupamentos. Então, eu vou extrair primeiro os pesos, né? E depois plotar esses pesos normalizados, do tipo, eu quero números entre 0 e 1 para cada peso, então eu somo tudo e divido cada elemento pela soma. Então, vou fazer aqui um S pequeno, lembrando que o MATLAB é case sensitive. O S pequeno é diferente do S grande. S maiúsculo. Diag
extrai os elementos da diagonal de uma matriz, então de AG de S. Pronto. Eu vou plotar isso que está aqui. Plot S. O que eu quero que apareça? Um asterisco. Essa plotagem não é muito boa. Eu prefiro fazer a plotagem por valores normalizados, mas eu não gosto dela, né? Mas ela já dá para ver que vai ficar aqui por volta, né? A cauda longa aqui está começando em patamares, né? Mas assim, eu diria que é por volta dos 5, 6, né? Lá para o 9 está demais. tá. Mas esse gráfico não é muito típico, né? Se eu não colocar o asterisco, ficam retas. Plot S. Olha lá, vai aparecer. Às vezes ele fica aqui na parte de baixo, ó. Eu tenho que descer aqui para achar o gráfico e clicar. Pronto. Deixa eu só subir isso aqui. Gente, isso aqui é do meu gravador de tela, essa linha vermelha, tá? Eu gosto de colocar um asteriscozinho aqui, né? Mas também fazer com valores relativos, né? Eu faço que o S é igual a S vezes 1 sobre sum de S. Tá aqui, né? Agora eu vou plotar isso aqui. Plot S, vírgula, asterisco. Tá lá, vou aqui embaixo, né? Descer aqui essa telinha, Então tá lá, o primeiro é como se fosse 0,25, aqui o outro é 0,16 e assim por diante. Onde que eu vou parar, né? Com quantos padrões eu vou trabalhar? Aqui não tem uma cauda longa assim, porque são muito poucos elementos, né? São só 12, mas eu apostaria nos 5 e 6. Então venho aqui, né? Faço sum de S de 1 até 6. Gostaria que esse número estivesse próximo de 7. Passou um pouquinho. Vou tentar o 5, então, né? Vou fazer o S, o sum de 1 a 5 em vez de 1 a 6. Bom, esse arredondando vai para 7, o outro arredondando também para 0,7. Eu ficaria com menos, menos é mais aqui. Vou trabalhar com 5 padrões e a gente vê se fica bom. Se por acaso ficar bom, né, eu sigo em frente. Continuo com 5. Como que eu vou saber se ficou bom? Ao desenhar, né? Eu vou desenhar, dar uma sentida nesse processo. Mas eu estou entre 5 e 6, né? Vou começar com 5. Aqui vai ter um problema, né? Porque eu vou fazer a decomposição e não vou poder exibir, porque eu não vou poder, agora com os recursos que nós temos, né? Mostrar isso no R3. Vai ficar para a próxima aula isso. Mas o que eu tenho? As combinações, eu vou trabalhar com 5 padrões, então tem combinações de 5 padrões. É o S vezes D transposto. As primeiras 5 linhas, né? Se eu fizer walks, tipo, é igual a S vezes D transposto, né? Eu vou ter o seguinte,
eu vou ter essa matriz das combinações dos padrões. Se eu fizer aqui who s aux, né, eu tenho aqui 12 padrões para 12 colunas, né? Eu tenho né, o número máximo de padrões é 12, né? E eu tenho aqui a combinação dos 12. Só que eu vou trabalhar só com os 5 primeiros padrões. Então, eu vou fazer um aux 5 aqui, que vai ser esse aux, linhas de 1 até 5, vírgula, todas as colunas. Pronto. É com esse aux 5 que eu vou usar para calcular as distâncias entre os elementos, entre minhas entidades e tudo mais. Por enquanto, né, nós podemos terminar aqui. Na quinta, a gente passa para a parte B, que seria a exibição disto, né, construção das árvores. Na quinta, desculpem, no próximo segmento do trabalho, né, eu mostro como fazer essa parte B, que seria os dendrogramas. Nós vamos usar tipicamente as rotinas que estão aqui, né? Ele vai construir nossa árvore, nós vamos comparar isso com o que ele vem conseguindo e com os algoritmos que estão disponíveis aqui. Claro, a gente vai começar pelo pior algoritmo que tem aqui, ver se ele produz alguma coisa interessante, senão a gente melhora um pouquinho esse algoritmo, pega um outro, né? O pior algoritmo é aquele que eu falei lá, né? Em que usa a média de distância. Tem coisa um pouquinho mais sofisticada para fazer, né? Em vez de pegar a média das distâncias, né? Quando eu crio um ramo novo na árvore, para me dizer que esse indivíduo que entrou no cluster que eu estou juntando em relação ao resto, eu tiro a média. Péssimo, claro, né? Então vamos lá. Vamos encerrar por aqui. E no próximo segmento, a gente vê o que faz com esses 12 elementos do primates. Mas vocês já podem fazer isso aí, né? A gente já pode começar com isso. Então, vamos encerrar. E no próximo segmento, a gente continua.